Olá pessoal, sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Colista. E no Retro Review de hoje, vamos falar aqui da edição 213 da revista do Almanac Disney. Ela é de fevereiro de 1989. Essa edição é um bom exemplo de porque eu volto e meio aí eu falo que eu não sou lá muito fã do Almanac Disney. Mas vamos lá, conforme eu for folheando aqui, eu vou falando. A gente começa com a história aqui, o Monstro da Lagoa. O Mickey e o Pateta vão no povoado afastado e aparece o monstro lá, etc. A história não tem nada de novo assim, mas eu já falei várias vezes, né, que volta e meia eu pulava as histórias do Mickey. E essa é uma história que eu tinha pulado na época que eu comprei. Essa revista eu não comprei na época. Já que esses vídeos de retro review pra falar qualquer coisa aqui, vale uma pequena curiosidade, história sobre mim. Na época de escola eu tinha um professor que ele gostava também de quadrinhos Disney. E ele tinha um gazilhão de revistas que eu pegava emprestado com ele. Quer dizer, eu ia uma vez por mês na casa dele lá e pegava tipo sacola de revista pra ficar lendo o resto do mês. Essa revista aqui, esse grande Almanac Disney, foi uma das que eu tinha pego emprestada na época, lá nos anos 90. Foi a época que eu estudei na escola lá. Eu lembro que eu pulei a revista, essa história no Mickey aqui. E até quando eu comprei essa revista no sebo de novo, mais recentemente, eu não cheguei a ler a revista como um todo. Dessa vez aqui, pra fazer esse review aqui, eu dei uma lida, até que a história não é tão ruim não, assim. A gente não tem lá muita novidade, assim. É uma história bem comum de mistério do Mickey, mas no geral é uma boa história. A gente veio aqui com a história do Puff, o café da manhã. E essa é diferente da história do Mickey, eu não dei chance, eu pulei. E essa é, como eu falei lá no começo, é uma das razões de eu não ser fã do Almanac Disney. A gente tem esses personagens que eu particularmente, sinceramente, não dou a mínima. Tipo o Puff, o Quincas, que eu acabei de passar a revista, a história dele ali sem comentar nada. A gente tem essa história aqui da Aventura na Amazônia, que é mais uma historinha aleatória do Tio Patinhas contra o Patacôncio. A gente tem propaganda do filme do Peter Pan, que estava em cartaz no cinema na época, em 89. Os destaques dos Almanac Disney eram essas maravilhas da natureza, assim. E também tinha essas partes das piadinhas. Nesse caso aqui é a piadinha da Minnie. Tem uma história do Lobão, que se junta à longa lista de história que eu pulei sem dó, assim como essa do Banzé. Acho que a única coisa mais que tem pra comentar da revista aqui é que a gente tem uma história do escoteiro mirim, que como eu já falei, eu não sou fã dos escoteiros mirins, mas essa história aqui tem a curiosidade de ser uma das histórias escritas, desenhadas pelo Tony Strobe, história do Chico e Teco, que também eu pulei, pra variar. Parece um canguru lá desses Almanac Disney, que eu pulo direto. Essa história aqui do Mickey e o Pateta também, que apesar de eu não ser fã do Mickey, eu sempre repito isso sempre que eu tenho a chance, né? Mesmo na época que eu pulava as histórias, tinha música que eu não pulava, que eram, por exemplo, esse tipo de histórias aqui, que eles eram lá do histórias espanholas no caso, que eram essas histórias que tinha o Mickey com mistério. Normalmente todos os personagens figurantes tinham essas orelhinhas assim de cachorro. Era a história que eu chegava a gostar porque eu lembrava bastante das histórias do Paul Murray. Também não é segredo pra ninguém que eu sou fã. E a gente termina com essa história do Ladrões de Brinquedo aqui, que os metralhas vão mais uma vez tentar assaltar a caixa forte do Tio Patinhas e eles usam brinquedos. Se antigamente essas histórias já estavam saturadas, como eu falo de vez em quando aí, na época aqui já era assim também. Então, mas enfim, essa foi a revista do Almanac Disney. É isso. Espero que vocês tenham gostado aí. E aquilo que eu sempre falo, né? Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Se forem comprar coisas, compre pela Amazon, que isso ajuda aqui. E até o próximo vídeo.